Salve! Se você está aqui, é porque é meu aluno do segundo ano. Seja bem-vindo. Fala pra mim, o que as palavras diferente, deficiente, louco, desesperado têm em comum? Se você pensou que elas são adjetivos, pensou certo. Vamos relembrar o conceito de adjetivo? Adjetivo é uma classe de palavras variável que pode flexionar-se em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número, singular, plural, e ao grau, comparativo e superlativo. A sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. Segundo essa definição, a principal função dos adjetivos é acompanhar o substantivo, atribuindo características que o particularize. Eu gosto dessa definição porque ela parte do princípio que a principal função desta classe de palavras é acompanhar uma outra classe de palavras. E para isso, ela varia, ela se molda, ela se esforça para dar conta de todo esse substantivo, destacando aquilo que ele tem de diferente, aquilo que ele tem de especial. Um carro já não é mais simplesmente um carro, ele é o carro vermelho. E nós somos substantivos. E eu não sei vocês, mas eu gosto de me sentir especial. Eu gosto de pensar que dentre bilhões e bilhões de seres humanos, há apenas um Marcelo Francisco de Araújo. Saber que sou único por causa dos meus adjetivos. Quando eu digo que eu sou preto, cabeçudo, alto, baixo, gordo, magro, é a combinação desses adjetivos que vem a minha identidade. E por isso, eu pergunto para você, quais são os seus adjetivos? Qual é a combinação que torna você especial, que torna você único na sua opinião? Deixa aqui embaixo, escreve para mim o que te torna único. Nessas últimas atividades, nós estamos falando de pessoas especiais, pessoas únicas. Na penúltima tarefa, nós falamos de mãe solo, pessoas que todos os dias se superam, se reinventam para sobreviver e cuidar de outras pessoas. Na última tarefa, nós vimos que, mesmo vivendo em sociedade, cada um de nós temos as nossas particularidades e até a dor mais intensa é sentida e superada de formas diferentes. Na verdade, não somos bilhões e bilhões de pessoas, somos bilhões e bilhões de uns, bilhões de pessoas únicas. O incêndio na Boate Kiss mostrou que a perda de um é a perda de todos, a dor de um é a dor de todos, e cada um sentimos a nossa maneira. Mas e se uma pessoa tiver um adjetivo muito diferente? Será que nós vamos vê-la como alguém especial, como eu e você? Será que nós vamos entender que ela também precisa de carinho, cuidado, compreensão, como nós? Talvez, dependendo dos adjetivos, ela precise de cuidados especiais e a forma de lidar com essa pessoa precisa ser diferente. Vamos conhecer algumas histórias? Existiu um hospital psiquiátrico em Barbacena que eram enviadas algumas pessoas que tinham adjetivos bastante diferentes. E a mineira Daniela Arbex escreveu um livro falando justamente sobre esse hospital psiquiátrico que ela chamou de Holocausto Brasileiro. E dessas histórias eu destaquei uma. Vamos conhecer a Sônia? Sônia Maria da Costa, paciente internada no Colônia por mais de 40 anos, era temida por muitos, mas também reconhecida como tutora do grupo. Embora tivesse adotado o comportamento agressivo como arma, ela ajudava a curar sem remédios. Terezinha, outra esquecida, conhecia o melhor lado da amiga. Sônia improvisava socorro nas crises de otite da Terezinha, quando não havia sequer analgésico para amenizar a dor. Aquecia remendos de cobertor no pátio e sustentava a cabeça da protegida entre os braços e aproximava o pano do ouvido que latejava sem tréguas. Sentada no chão de cimento, ela repetia o gesto até que a amiga adormecesse em seu colo. Mantinha os cuidados pelos dias seguintes, na tentativa de fazer a inflamação ceder. Nunca mais se separaram.
quase 5 décadas depois, permanecem juntas, como se uma tivesse saído de dentro da outra. Órfã de pai e mãe, Sônia adotou a amiga dentro do hospital. Estava ao lado dela durante as crises de epilepsia que faziam a baba escorrer pela boca, atraindo mosquitos. Quando Sônia caía sem poder dar conta de si, a paciente mais velha procurava a torneira para molhar um pano e limpar o rosto dela na tentativa de oferecer-lhe o mínimo de dignidade. Também ensinou a amiga a tomar banho e manter a higiene pessoal. Disse Sônia. Todo dia eu rezava para ela não ter crises. Tadinha, tinha muita pena porque não era esperta como eu e não tinha ninguém para cuidar dela. Não podia deixar que judiasse dela. Sônia demonstrava lucidez ao falar do sofrimento do passado. Somente em 2003, quando deixou o hospital para morar com Terezinha numa residência terapêutica em Barbacena, é que ela, aos 53 anos, soube o significado da palavra respeito. Rejeitada aos 11 anos por fazer molecagem na rua, em Belo Horizonte, foi despachada para o hospital pela polícia. Antes, porém, apanhou muito de uma dona aleijada, com quem morava, sendo obrigada a cozinhar, mesmo sem altura suficiente para alcançar o fogão. Para conseguir mexer as panelas, precisava subir um banquinho. Embora tenha aprendido a preparar um bom feijão com arroz, pegou birra da cozinha. A história de Sônia foi construída dentro do Colônia. Sua verdadeira data de nascimento é desconhecida. Por isso, o dia, o mês e ano de seu aniversário são estimados. 28 de julho de 1950. No documento de identidade da antiga paciente, retirado 45 anos depois do seu provável nascimento, Barbacena aparece como local de origem, embora o município não seja sua cidade natal. É como se ela tivesse aparecido no mundo sem que ninguém aparecesse. Sônia cresceu no hospital, foi vítima de todos os tipos de violação. Sofreu agressão física, tomava choques diários, foi trancada em uma cela úmida e sem um único cobertor para aquecer, e tomou as famosas injeções de entorta, que causavam impregnação no organismo e faziam a boca encher de cuspe. Deixada sem água, muitas vezes ela bebia a própria urina para matar a sede. Tomava banho de mergulho numa banheira com fezes, uma espécie de castigo imposto a pessoas que, como Sônia, não se enquadravam às regras. Por diversas vezes, teve o sangue retirado sem o seu consentimento por vampiros humanos que enchiam recipientes de vidro, a fim de aplicá-lo em organismos mais debilitados que o dela, principalmente nos pacientes que passavam por lobotomia. O hospital que Sônia foi morar ainda muito jovem era o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, onde eram mandados todos os que tinham adjetivos julgados diferentes. Se a pessoa era muito tímida ou arteira demais, qualquer pessoa que se incomodasse poderia dizer que era louca e despachá-la para o hospital para ser cuidada pelo Estado. Segundo levantamentos, mais de 70% das pessoas internadas não tinham laudo conclusivo. Pessoas como Sônia, que simplesmente eram esquecidas nessa instituição. E quando falamos de pessoas esquecidas, estamos falando de mais de 60 mil pessoas que morreram dentro do hospital. E aí, como falar de cuidado nessa situação? Por mais que se trate de algo acontecido no interior de Minas Gerais, a presença desse hospital aberto e funcionando normalmente por mais de 80 anos só é possível porque ele supriu uma necessidade social, a necessidade de afastar dos olhos tudo aquilo que não é considerado belo. Nesses casos, mostra que é possível ser diferente, único, mas até um certo limite. Agora eu convido você a imaginar como a história de Sônia poderia ter sido diferente se ela, após a morte dos pais, tivesse encontrado alguém que tivesse um pouco mais de paciência com as suas molecagens. Pensa, deixa aqui pra mim. Tchau, tchau.